Boa noite a todos. Havendo número legal, dou por aberta a sexta sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Mateus, capítulo 5, versículo 9 e 10. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Domingos Santana Alves, o Dominguinho. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da ata. Quinta sessão plenária ordinária do dia 3/3/2026. Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A ata foi aprovada por unanimidade. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 23/2/2026 do Poder Executivo. Só um minuto. A seguir passaremos à leitura da matéria constante do expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 23/2/2026 do Poder Executivo, alterando o dispositivo que menciona a Lei Orgânica do município de Santa Isabel. Esse projeto será enviado às comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamentos e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Projeto de lei número 4 de 11/2/2026 do Poder Executivo, criando o âmbito do município de Santa Isabel, o programa Dinheiro Direto da Escola Isabelense PDDEI, e dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamentos e de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ofícios. Ofício 129 de 2/3/2026, em resposta ao requerimento 36 da vereadora Bruna. Ofício 130 de 2/3/2026, em resposta ao requerimento 37 do vereador José Martins. Ofício 131 de 2/3/2026, em resposta ao requerimento 38 da vereadora Bruna. Ofício 135 de 2/3/2026, resposta ao requerimento 43 do vereador Oswaldo. Ofício 137 de 2/3/2026, em resposta ao requerimento 40 do vereador Jairo. Ofício 138 de 2/3/2026, em resposta do requerimento 41 do vereador Jairo. Ofício 139 de 2/3/2026, em resposta ao requerimento 42 do vereador Oswaldo. Ofício 140 de 2/3/2026, em resposta ao requerimento 44 do vereador Márcio Pinho. Ofício 141 de 2/3/2026, a Prefeitura solicitando prorrogação no prazo de 30 dias para a resposta do requerimento 48/2026 dos vereadores Neurisvan e José Martins. Está em discussão a solicitação de prorrogação. Está em votação a solicitação de prorrogação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A prorrogação está aprovada por unanimidade. Ofício 142 de 2/3/2026, anexos e resposta ao requerimento número 49 do vereador Edson. Ofício 143 de 2/3/2026, em anexo em resposta ao requerimento 47 do vereador Anderson. Ofício 144 de 2/3/2026, em resposta ao requerimento 45 do vereador Márcio Pinho. Ofício 145 de 2/3/2026, em resposta ao requerimento 46 do vereador Neurisvan. Ofício 134 de 3/3/2026, em resposta ao requerimento 37
89, do vereador Jairo. Ofício 147, de 3/3/2026, resposta ao requerimento 147, do vereador Edson. Esses ofícios estão à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Requerimento 82... Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 82, de 27/2/2026, do vereador Jairo, requerendo o prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações sobre os motivos da suspensão da coleta de detritos da rua São Joaquim, loteamento Sinhá Isabel, Gleba A e Gleba B. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Fica tranquilo, meu Desculpa, amigo. Senhor presidente. Fica tranquilo. Tomar um cafezinho, um chazinho. Este requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 83, de 27/2/2026, do vereador Jairo, requerendo o prefeito municipal prestar a essa Casa de Leis informações sobre a implantação de acessibilidade e vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência PCD nos parques Ecológico Municipal Manuel Rodrigues de Paula, Seu Neco e dos imigrantes. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 84 e 27/2/2026, a vereadora Bruna, requerendo o prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações detalhadas referente ao custo estimado para a implantação de mais 10 câmaras de monitoramento no município, especificando valores de aquisição dos equipamentos, instalação, manutenção e demais despesas necessárias ao pleno funcionamento do sistema. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 85, de 3/3/2026, do vereador Anderson, requerendo o prefeito municipal que, por intermédio do setor competente, preste as informações a esta Casa de Leis acerca do cronograma de retomada das linhas de ônibus no loteamento Jardim Novo Éden, especificamente quanto à viabilidade do restabelecimento dos horários das 5 horas e 17 horas, suprimidos sem justificativas aos usuários. Como o requerimento é de minha autoria, passo a presidência ao vereador Wagner Moreno. Está em discussão o requerimento. Poderia ler na íntegra, presidente, por favor? Por favor, secretário. Senhor presidente, ouvido o douto plenário, requeiro o senhor prefeito municipal local que, por intermédio do setor competente, preste informações a esta Casa de Leis acerca do cronograma de retomada das linhas de ônibus do loteamento Jardim Novo Éden, especificamente quanto à viabilidade do restabelecimento dos horários das 5 horas e 17 horas, suprimidos sem justificativas aos usuários. O presente requerimento atende às constantes reivindicações dos moradores, que enfrentam sérios transtornos devido à redução das linhas. Ressalta-se que a ausência dos horários mencionados prejudica diretamente o deslocamento dos trabalhadores e estudantes, resultado em superlotação nas linhas remanescentes e incompatibilidade com os horários de expediente das jornadas de trabalho, horário de início das aulas, bem como os horários de saída dos ônibus intermunicipais. A manutenção de linhas reduzidas é injustificável frente à necessidade de mobilidade da população, caracterizando o descumprimento dos princípios de eficiência e continuidade do serviço público. Por se tratar de assunto de relevante interesse para esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 3 de março de 2026, vereador Anderson Rebelo. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento.
Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 86, de 3/3 de 2026, o vereador Anderson requerendo o prefeito municipal que, por intermédio da Secretaria de Educação, preste informações a esta Casa de Leis acerca da possibilidade de deixar um funcionário responsável nos horários de entrada e saída dos alunos da MF Oscar Ferreira de Godoy, controlando e auxiliando na travessia dos alunos. Está em discussão o requerimento. Poderia ler na íntegra, presidente? Por favor, secretário, lê na íntegra. Senhor presidente, ouvindo o douto plenário, requer ao senhor prefeito municipal local que, por intermédio da Secretaria de Educação, preste informações a esta Casa de Leis acerca da possibilidade de deixar um funcionário responsável nos horários de entrada e saída dos alunos da MF Oscar Ferreira de Godoy, controlando e auxiliando na travessia dos alunos. O presente requerimento atende às constantes reivindicações de pais e responsáveis de alunos, bem como na necessidade de garantir a integridade física dos mesmos, uma vez que o fluxo de veículos da Rua Fernandes Cardoso é intenso e gera situações de riscos e atropelamentos. Assim, a presença de um responsável para organizar e auxiliar os estudantes é medida preventiva indispensável para evitar qualquer tipo de acidente. Por se tratar de assunto de relevante interesse para essa edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 3 de março de 2026, Anderson Rebelo. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, uma boa noite a todos. Parabenizar a Vossa Excelência, vereador, por esse requerimento. Não só o município, nós temos que notificar o Estado também. Porque o que acontece? Hoje, se a gente andar nas escolas estaduais e tanto municipais, como a Oscar, como o Bairão, como o Major, a gente vê a quantidade de crianças saindo daquele local. E querendo ou não, a criança ela sai correndo e pode ocorrer um acidente. Se a gente conseguisse isso mesmo, eu acredito que seria de boa, como que eu posso dizer, seria uma alegria para os pais de alunos, né, que estão ali naquele momento ali, para que não ocorra um acidente. Eu acredito que lá na Oscar mesmo, poderíamos fazer um estudo junto com a Secretaria de Trânsito, Secretaria de Educação, aquela rua poderia ser fechada. Por exemplo, os alunos vão sair da escola, fecharia ali, eles davam o contorno pelos 13 de maio. Poderia. O Oscar já é mais difícil. Não, Oscar não, o Major. A escola do Bairão, notificar o Estado para que ele faça um trabalho em cima disso daí também, devido aos alunos, porque eles saem correndo daquele local, antes que ocorra um acidente. E pode ocorrer. E, então, parabenizar a Vossa Excelência novamente e vamos estudar, trabalhar em cima disso daí para que seja resolvido. Continue em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência ao nosso presidente Anderson. Requerimento 87, de 3/3 de 2026, do vereador Márcio Pinho, requerendo o prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações detalhadas e cópia integral do contrato referente à prestação de serviço de roçada pela empresa Libertar
Comercial e Serviços Limitada. Está em discussão o requerimento? Peço a palavra. Com a palavra, vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa, nobres pares, colaboradores, público, internautas, eu serei o mais breve possível. Na verdade, o objetivo principal desse requerimento é trazer transparência. Transparência, informação, publicidade, para que os munícipes tenham conhecimento de fato se a empresa está realmente cumprindo aquilo a que ela se propôs a fazer com dinheiro público. Nada mais do que isso. Eu acho que tudo que chegue a essa casa, que seja de interesse, né, a mostrar ao público, né, de maneira muito clara, objetiva e transparente, eu acho que é bem-vindo e diante disso eu peço a vossas excelências aí a aprovação de tal requerimento. Continue discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Bruna Patti. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Excelente requerimento, vereador, que eu acho que é importante. Já veio a cópia, já no antigo, eu acho que eu pedi tem um mês, a cópia integral e pedi também a relação dos lugares, que é importante para a gente verificar. De repente a gente podia até ver juntos, que tem aqui disponível na secretaria. Eu acho que é muito válido para a gente de fato, porque a gente estava verificando aquela questão. Ficava 15 em um lugar só, até que o prefeito estava aqui, e não tinha distribuição dos funcionários. Hoje a gente tem a distribuição, fica 5 em cada canto, mas fica. Então, acho que é interessante a gente analisar juntos isso aí. Uma parte, vereadora? Sim. E eu acredito em si, como eu venho acompanhando a equipe de Roçada, essa empresa em si, ela deveria ter, eu acredito que uma pessoa de dentro da prefeitura que trabalhasse em conjunto com eles, para poder direcionar o trabalho deles. Por quê? Daí a prefeitura ficava tipo assim, 3 para lá, 4 para cá, assim. Até mesmo na reunião a gente debateu referente a isso. Eu acredito que o serviço, ele seria mais, sairia mais trabalho. Excelente ideia, porque aí pelo menos supervisionava junto ali, né? Fazia um checklist junto, acho que é importante. Eu acho que essas ideias, elas somam juntos, porque a gente de fato tem muitos campos. Inclusive, a gente cobrou do prefeito as questões das notificações nas áreas particulares, que o pessoal não faz a roçada nas calçadas e dificultam. Porque se cada um pelo menos contribuísse, né? Diminuiria o trabalho de um lado também. Mais uma parte, vereadora? Sim. Dentro do requerimento, seria até interessante. O Edelso, ele já toma conta de um grupo de pessoas, né, que a gente tem poucos funcionários hoje. Eu acredito que se colocasse ele para tomar conta desse pessoal, uma divisão, eu acredito, vereador Marcos, desculpa, vereadora. Não, imagina. Eu acredito que o serviço, ele dobraria e ficava até melhor, porque teria uma pessoa da prefeitura tomando conta. Perfeito, perfeito. Obrigado. Só uma parte. Sim, sim. Que ele seja de fato atualizado, principalmente nesses últimos 30 dias, ainda diante do caos que a gente observou há pouco tempo, né? Para que a gente tenha realmente a consciência de que está sendo cumprido, se está tendo a iniciativa de algum aditivo, alguma coisa assim. Só que aqui ele não pede a relação dos lugares, né, no vosso requerimento. Ele não pede a relação, ele pede só o contrato, Ele né? vai pedir a cópia completa já, inclusive dos serviços que a empresa se propôs. Mas você pede a descrição? Ah, tá. Então, porque eu entendi a cópia integral só do processo. Então, perfeito. Obrigado, vereador. Continue discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 89 de 4/3/2026 do vereador Wagner, requerendo o prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações sobre a manutenção, administração e regras de convivência do Parque Municipal dos Imigrantes. Está em discussão o requerimento. Peço que leia na íntegra, por favor, senhor presidente. Por favor, secretário.
Senhor presidente, ouvido o douto plenário, requeiro ao senhor prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informações sobre a manutenção, administração e regras de convivência do Parque Municipal dos Imigrantes, sendo qual secretaria ou setor a prefeitura é responsável pela administração e manutenção do Parque Municipal dos Imigrantes. Existe algum cronograma de manutenção periódica para os brinquedos infantis, pistas de caminhada, quadra esportiva, iluminação e banheiros do referido espaço público? Caso afirmativo, encaminhar-nos informações sobre a periodicidade desses serviços. O citado parque possui regras de convivência ou normais de utilização para garantir a segurança e boa convivência entre os frequentadores. Caso afirmativo, informar-nos como elas são divulgadas aos usuários. Há placas informativas nos locais, há estudos ou orientações voltadas à organização do uso de espaço, especialmente em relação à circulação de bicicletas e demais equipamentos, visando garantir segurança para pedestres, crianças e idosos. Justificativa. O presente requerimento se justifica tendo em vista o desenvolvimento contínuo de um dos principais parques do município, o qual é amplamente frequentado pelos munícipes de diversas regiões da cidade. Ressalta-se que o supracido parque oferece estrutura para a prática de atividades esportivas, caminhadas, usos de bicicletas, patins, patinetes e além de ser um ambiente onde famílias levam as crianças para brincar, possibilitando momentos de convivência, como piqueniques e encontros familiares. Assim, considero o grande fluxo de pessoas que frequentam o referido espaço público diariamente e a importância deste para o lazer, saúde, bem-estar da população. Requer-se as informações mencionadas de modo a colaborar para que o referido parque continue sendo um ambiente agradável, seguro e bem utilizado pela população. Por se tratar de assunto de relevante interesse para essa edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 4 de março de 2026, vereador Wagner Moreno. Continue a discussão ao requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zé da Mula. Lá da Vila Guilherme. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Parabenizar o vereador, por essa propositura. É muito interessante, porque eu sou uma das pessoas que frequento aquele parque. A quantidade de crianças que no dia a dia está naquele local lá, de patinete, com seus pais, com a sua bicicletinha. E é um trabalho que a gente tem que fazer mesmo, vereador, em cima disso daí, até mesmo como a gente, colocar pessoas para estar tomando conta daquele local, porque às vezes vão uns marmanjos lá de bicicleta, quer passar por cima das pessoas. As pessoas às vezes estão no brinquedo, vê um marmanjo e quer quebrar o brinquedo. E ficamos até conversando com o vereador Márcio. Vocês viram o que ocorreu lá? Quebraram todas as portas do banheiro, danificaram tudo. Isso é um vandalismo total. Até acionei o pessoal da GCM para saber o que ocorreu lá. Eles estão fazendo um levantamento lá. É inaceitável. Isso é caso de cadeia mesmo, patrimônio público. Deixar, faz algo com tanto carinho e as pessoas vêm e destroem daquela forma. O banheiro está tudo danificado. Vergonhoso. A pessoa que faz isso daí, ela tem que ser presa, porque é inaceitável. Uma parte. Sim, vereador. Inclusive, tem relatos que uma senhora foi atropelada lá de bicicleta, Foi um dos motivos que eu fiz esse requerimento. Pessoal, realmente, o que você está falando aí, esse requerimento também é por causa disso. O pessoal, os jovens maiores, ficam andando de bicicleta em alta velocidade no meio das crianças. Então, a gente tem que cuidar disso. É importante que a casa está preocupada aí com a nossa população. Sim, vereador. E é um parque onde, que você for no período das 7 horas, um período, se estiver calor, isso, aquilo, a quantidade de pessoas que levam seus filhos lá, para estar lá, às vezes a mãe, o pai vai fazer uma corrida, chega do trabalho cansado, quer correr, fazer uma caminhada, o filho fica brincando, porque o espaço é todo fechado. Então, nós temos que cuidar mesmo, trabalhar em conjunto em cima disso daí, para que não ocorra vergonhoso que fizeram lá,
e colocar uma pessoa para estar tomando conta, caso estrague um brinquedo, já fazer a manutenção. Vamos preservar aquilo que a gente tem. Obrigado a todos. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 90 de 4/3/2026 da vereadora Maria Thelma, requerendo o prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informações sobre a realização de estudo de viabilidade para a instalação de uma placa de identificação de lombada existente na estrada Irmã Rafaela Gonçalves Correia, bairro Montenegro. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 91 de 4/3/2026, do vereador Anderson, requerendo o prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações detalhadas sobre a viabilidade de estudo para a implantação de horário de meio período nas creches municipais, especificamente para as turmas M1 e M2 maternal. Como o requerimento é de minha autoria, passo a presidência ao vereador Wagner Moreno. Está em discussão o requerimento. Poderia ler na íntegra, presidente? Por favor, lê na íntegra, secretário. Senhor presidente, ouvindo o plenário, requeiro ao senhor prefeito municipal que encaminhe esta Casa de Leis informações detalhadas sobre a viabilidade de estudo para a implantação do horário de meio período nas creches municipais, especificamente para as turmas M1 e M2, maternal, considerando os seguintes aspectos. 1. Avaliação de demanda atual de crianças na turma M1 e M2, separando por turno manhã e tarde. 2. Estimativa de impacto financeiro e logístico para a implantação no meio período, incluindo necessidade de contratação de profissionais, adaptações físicas das unidades e materiais pedagógicos. 3. Análise de eventuais benefícios pedagógicos, sociais e administrativos da implantação do meio período, com base em experiências similares em outros municípios. 4. Possibilidade de estabelecimento de critérios de prioridade de acesso ao meio período, caso a demanda seja superior à oferta de vagas. E prazo estimado para a realização do estudo e apresentação de proposta concreta ao Poder Legislativo. O presente requerimento se justifica pela necessidade de aprimorar a oferta da educação infantil ao município, garantindo maior flexibilidade às famílias e adequada organização das unidades de ensino, respeitando as diretrizes pedagógicas e legais do atendimento às crianças de 0 a 3 anos. Assim, considerando a relevância do tema para a qualidade do serviço público e bem-estar das crianças e famílias, requero que o senhor prefeito municipal encaminhe as informações solicitadas a esta Casa de Leis para análise. Por se tratar de assunto de relevante interesse público e desta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 4 de março de 2026, vereador Anderson Rebelo. Continua em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 92 de 4/3. Devolvo a presidência ao vereador Anderson. Requerimento número 92 de 4/3/2026 do vereador Francisco, requerendo o prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informações sobre a existência de estudo técnico para a melhoria do sistema de drenagem pluvial na rua Barão do Rio Branco, próximo ao número 153, na subida à direita da Igreja Nossa Senhora Aparecida, loteamento Jardim Cruzeiro. Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente, por gentileza, poderia ler na íntegra? Por favor, secretário. Senhor presidente, ouvindo o douto plenário, requeiro ao senhor prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informações sobre a existência de estudo técnico para melhoria do sistema de drenagem pluvial na rua Barão do Rio Branco, próximo ao número 153, na subida à direita da igreja Nossa Senhora Aparecida, loteamento Jardim Cruzeiro, de modo a se avaliar: 1. A capacidade atual de captação da boca de lobo existente, a viabilidade de instalação de novas bocas de lobo ao longo da via. 3. A ampliação da rede de galerias pluviais. E 4. Outras soluções de engenharia adequadas para garantir o correto escoamento das águas pluviais e prevenir novos alagamentos. A referida via pública apresenta declividade muito íngreme, o que ocasiona grande volume e velocidade de escoamento das águas pluviais durante os períodos chuvosos. Ressalta-se que a boca de lobo atualmente existente no local mostra-se insuficiente para suportar a vazão, resultando no transbordamento da água e consequente alagamento nas residências situadas ao final da descida. Tal situação tem causado transtornos significativos aos moradores, com prejuízos materiais, riscos e saúde pública e comprometimento da segurança, além de potencial dano à infraestrutura urbana. Assim, requer providências urgentes no sentido de solucionar o problema, com a realização de estudo técnico detalhado de modo a assegurar melhores condições de infraestrutura e qualidade de vida à população local. Por se tratar de assunto de relevante interesse para esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 4 de março de 2026, Francisco Pereira de Melo, vereador. Continue a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 93, de 4/3/2026, da Comissão Especial de Inquérito, requerendo ao senhor presidente, nos termos do parágrafo único do artigo 101 da Resolução 284, de 27 de maio de 2024, regimento interno, as devidas providências no sentido de se prorrogar por mais 90 dias o prazo do funcionamento da Comissão Especial de Inquérito, constituída por meio do ato do presidente número 618, de 30 de outubro de 2025. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa, nobres pares, colaboradores, público presente, internautas. Esse requerimento ele vai de encontro direto com a nossa comissão, que vem investigando a prestação de serviço pela Sabesp, né? É uma comissão que não é formada apenas por esse presidente que vos fala, mas a gente tem todos os pares aqui participando ativamente, o próprio Anderson, a vereadora Bruna, Zé, Chico, enfim, todos vocês têm conhecimento de causa em relação a isso. O nosso jurídico ele vem se desdobrando, porque a quantidade de documento que vem chegando é muito grande, e tivemos a oportunidade, inclusive nessas últimas semanas, de fazer a oitiva com o pessoal da prefeitura, e no próximo dia 18 agora está marcada a oitiva com o pessoal que é a diretoria da Sabesp. Porém, esse trabalho, ele é um trabalho, além de ser um trabalho investigativo, ele é um trabalho técnico que exige também, provavelmente até, né, que a gente encaminhe isso para se fazer algumas perícias, né? Já foi conversado, inclusive, com o nosso presidente sobre essa possibilidade, né? Então, diante de tudo isso que vem acontecendo, e para que esse trabalho seja executado da maneira mais imparcial possível e trazendo o máximo de transparência, se faz necessário a ampliação aí por mais 90 dias, né, dessa SEI. Então, diante do exposto, peço de vossas excelências a aprovação desse requerimento. Continue a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 94, de 4/3/2026, do vereador Neurisvan, requerendo ao prefeito municipal que encaminhe a esta Casa de Leis informações detalhadas sobre a possibilidade de intensificação de rondas policiais na rua Ademar de Barros, loteamento Jardim Monte Serra. Obrigado. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peçam aos senhores vereadores que registrem seus votos. Márcio. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 95, de 4/3/2026, do vereador Marcos Pelican, requerendo o prefeito municipal prestar a essa Casa de Leis informações sobre a organização do atendimento, cumprimento contratual e dimensionamento de profissionais na unidade de pronto atendimento UPA adulto e infantil. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Peçam aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 154 e 27 de 2/2026, do vereador Jairo, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de poda de árvore, remoção de entulho e limpeza em toda a extensão da rua Professora Alzira de Paulo Centro. Indicação 155 de 27 de 2/2026, do vereador Jairo, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de operação de tapagem de buraco em toda a extensão da rua São Joaquim, loteamento Sinhá Isabel, gleba A, gleba B. Indicação número 156 de 27 de 2/2026, do vereador Jairo, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de manutenção do sistema de iluminação pública, capinação, limpeza urbana e remoção de entulhos em toda a extensão das ruas das Violetas, loteamento Jardim Novo Éden. Indicação 157 de 27 de 2/2026, do vereador Jairo, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de substituição de lâmpadas queimadas na rua Ocidente, loteamento Estância Cibele Soraya. Indicação 158 de 3/3/2026, do vereador Oswaldo, solicitando ao prefeito municipal a viabilidade de ouvidarem estudos para enviar a esta casa um projeto de lei para aprovação declarando de utilidade pública a Associação Isabelense de Produtores Rurais AIPRO. Indicação 159 de 3/3/2026, do vereador Márcio Pinho, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de remoção, entulho, galhos, árvores, bem como limpeza da calçada da rua Juscelino Kubitschek, altura número 703, loteamento Nova Santa Isabel. Indicação 160 de 3/3/2026, do vereador Márcio Pinho, solicitando ao prefeito municipal a realização de serviço de instalação de luminárias e substituição de lâmpadas queimadas do poste número 6502, situado na rodovia Vereador Albino Rodrigues, quilômetro 52,5, bairro Tevó. Indicação 61 de 3/3/2026, do vereador Márcio Pinho, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de substituição de lâmpada queimada do poste número 07299, situado na altura do número 115, bem como a instalação de novas luminárias em toda a extensão da Via das Uvas, loteamento Chácara Itapetí. Indicação 62 de 3/3/2026, do vereador Marcos Canor, solicitando à Prefeitura Municipal a realização do serviço de nivelamento e cascalhamento ao longo da extensão das estradas da Vargem Grande e São Roque, situado respectivamente no bairro Ouro Fino e loteamento Sinhá Isabel, gleba A e gleba B. Indicação número 163 de 3/3/2026, do vereador Marcos Canolo, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de poda de árvore na rua Vereador Massal Tsuitsui, de frente ao número 206, loteamento Novo Éden. Indicação 164 de 3/3/2026, do vereador Francisco, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de manutenção, tapagem de buraco na Avenida Lisboa, altura do número 154, em frente ao ponto do ônibus Jardim Portugal. Indicação 165 de 3/3/2026, do vereador Francisco, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de manutenção e instalação de cobertura do ponto de ônibus localizado no encontro entre a Estrada Paucerna e a Estrada dos Barbosa, Morro do Tombo, bairro Pouso Alegre. Indicação 166 de 4/3/2026, da vereadora Regiane, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de remoção de resíduos resultantes de podas e capinação na praça localizada na Rua Brasília, loteamento Jardim Montserrat.
Indicação 67 de 4/3/2026 da vereadora Regiane, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de substituição de lâmpadas do poste do número 03364, 3365, 3366, 3372, 03373, situado na Avenida Criolã, loteamento Estância Aralu. Indicação 68 de 4/3/2026, a vereadora Regiane, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de roçagem da rua Andrade de Lima, de frente ao número 940, loteamento Jardim Eldorado. Indicação 169 de 4/3/2026, do vereador Anderson, solicitando o prefeito municipal a realização urgente do serviço de manutenção e recuperação da estrada do Santíssimo Sacramento, no trecho sentido quilômetro 55, loteamento Jeremuniz, tendo em vista as precárias condições de trafegabilidade da via. Indicação 170 de 4/3/2026 do vereador Francisco, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de nivelamento, cascalhamento ao longo da estação da estrada Jorge Barra Jardim, bairro Jaguari. Indicação 171 de 4/3/2026 do vereador Francisco, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de tapagem de buracos da rua Juscelino Kubitschek, altura do número 226, loteamento Nova Santa Isabel. Indicação 172 de 4/3/2026 da vereadora Maria Thelma, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de troca de lâmpada do poste de numeração 03173, situado na rua Avelino Rodrigues de Camargo, loteamento Jardim Montserrat. Indicação 173 de 4/3/2026 da vereadora Maria Thelma, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de troca de lâmpada queimada ao lado do poste do número 05848, situado na rua Eduardo Sais Nunes, loteamento Vila Guilherme. Indicação 174 de 4/3/2026 da vereadora Maria Thelma, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de capinação na rua Vereador Luiz Benedito, loteamento Parque São Benedito. Indicação 175 de 4/3/2026 da vereadora Maria Thelma, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de remoção de lixo em entulho da rua Mar do Norte, altura do número 200, loteamento Nova Santa Isabel. Indicação 176 de 4/3/2026 da vereadora Maria Thelma, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de nivelamento, cascalhamento na Avenida Taubaté, loteamento Recanto Alpina, sentido Montenegro. Indicação 177 de 4/3/2026 do vereador Cristiano, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de capinação na rua Joaquim Paulo de Souza, próximo ao número 83, loteamento Jardim Montserrat. Indicação 178 de 4/3 do vereador Cristiano, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de remoção de lixo em entulho em torno da lixeira situada na Estrada Velha de Jacareí, atual a altura do número 561, próximo ao campo Fazan, Recanto Alpina. Indicação 179 de 4/3/2026 do vereador Cristiano, solicitando ao prefeito municipal o local determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção, capinação da Estrada Velha de Jacareí, 560, próximo ao radar de velocidade, bairro Recanto Alpina. Indicação 180 de 4/3/2026 do vereador Cristiano, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de manutenção e capinação da rua Beija-Flor, loteamento Estância Presidente Kennedy. Indicação 181 de 4/3/2026 do vereador Cristiano, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de manutenção e capinação da rua Garça Branca, loteamento Estância Recreativa Presidente Kennedy. Indicação 182 de 4/3/2026 do vereador Neurizan, solicitando ao prefeito municipal a realização urgente do serviço de manutenção na rua Leopoldo da Cunha Lima, bairro Jeremuniz, contemplando limpeza, desobstrução dos bueiros, desassoreamento do córrego existente na via, bem como a regularização do serviço de varrição em toda a sua extensão. Indicação de 4/3/2026 do vereador, indicação 183 do vereador Neurizan, solicitando ao prefeito municipal a realização da complementação e execução do serviço de manutenção em ruas, praça em torno da EMEB prefeito Valdir José Cabral Saueia, loteamento Jardim Novo Éden. Indicação 184 de 4/3/2026 do vereador Neurizan, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de substituição da lâmpada ornamental e roçada da praça Antônio Manuel Benedito, loteamento Novo Éden.
Indicação 185, de 4/3/2026, do vereador Edson, solicitando o prefeito municipal a realização de serviço de manutenção, tapagem de buracos na Rua Japão, altura do número 615, 655, 751, no loteamento residencial São João. Indicação 186, de 4/3/2026, do vereador Edson, solicitando o prefeito municipal a realização do serviço de manutenção, tapagem de buraco da Rua Hidactro Ferreira da Costa, altura do número 62, loteamento Vila Guilherme. Indicação 187, de 4/3/2026, do vereador Edson, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de manutenção, tapagem de buraco na Rua João Pio Ferraz, na altura do número 56 e 45, loteamento Lowe's Cloud. Indicação 188, de 4/3/2026, do vereador Edson, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de manutenção, tapagem de buraco na Rua Duque de Caxias, altura do número 35A, loteamento Jardim Monte Serra. Indicação 189, de 4/3/2026, do vereador Edson, solicitando ao prefeito municipal a realização do serviço de manutenção, capinagem e limpeza nas margens do Ribeirão, situado na Rua Penido Lobo, loteamento Jardim Monte Serra. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Votação única. Projeto de lei número 2, de 2/2/2026, do Poder Executivo, instituindo no âmbito do município de Santa Isabel a Semana de Segurança do Trânsito e dando outras providências. Observações. Os pareceres da Assessoria Jurídica, Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Segurança Pública, Trânsito, Mobilidade Urbana são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto de lei número 2. Está em votação o projeto de lei número 2. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3, de 3/2/2026, do Poder Executivo, dispondo sobre os limites de emissões de ruídos produzidos por veículos de qualquer espécie no âmbito do município de Santa Isabel e dando outras providências. Observações. Os pareceres da Assessoria Jurídica e das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Habitação, Meio Ambiente, de Saúde, Desenvolvimento Social e Atividades Privadas e de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto de lei número 3. Está em votação o projeto de lei número 3. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 6 de 1/12/2025 do vereador Edson e outros concedendo medalha de honra ao mérito esportivo do Legislativo Isabelense. Medalha Ayrton Senna ao senhor Álvaro Anderson dos Santos Rodrigues na modalidade Muay Thai. Observações. Os pareceres da Assessoria Jurídica e das Comissões de Justiça, Redação e da Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Desenvolvimento Econômico e Turismo são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto projeto de ler na íntegra, senhor presidente. Hoje vocês me lascaram. O Mário que não fez a história muito grande. Eita. Senhora, pode vir aqui. Então só vou ler aqui, né? Ó. Certo? Me ajudou, né? Senhor presidente, nobres pares, Álvaro Anderson dos Santos Rodrigues,
conhecido carinhosamente como Alvinho, e que se apresenta como Álvaro Louquissuan. É isso mesmo? Meu Deus do céu. No mundo das artes marciais, é natural de Santa Isabel, onde nasceu e foi criado, tendo vivido sua infância nos loteamentos Jardim Eldorado e Jeremonis. Ainda criança, aos 7 anos de idade, teve seu primeiro contato com as artes marciais, demonstrando desde cedo grande disciplina e dedicação ao esporte. Aos 14 anos iniciou seus treinamentos em Muay Thai, arte marcial que se tornaria sua grande paixão. Aos 18 anos, o que começou como hobby transformou-se em sua atividade principal, período em que passou a ministrar aulas particulares e a participar de competições amadoras. Já aos 19 anos, demonstrando espírito empreendedor, profundo compromisso com a cidade, fundou em Santa Isabel a CT Red Tiger Gym, o primeiro centro de treinamento e especialidade em Muay Thai do município, com a missão de difundir o estilo tradicional e formar atletas. Atualmente, a academia conta com aproximadamente 130 alunos, dos quais 10 competem em alto nível, consolidando sua equipe entre as mais promissoras do estado. Aos 22 anos, realizou sua primeira luta profissional na capital paulista e, ao longo dos anos, construiu uma carreira sólida enfrentando alguns dos melhores atletas do país, o que o levou a figurar entre os grandes nomes da modalidade, alcançando o 3º lugar no ranking nacional. Em 2023, ampliou ainda mais sua experiência internacional ao passar por uma temporada na Tailândia, berço do Muay Thai, onde realizou 2 lutas, vencendo ambas por nocaute. Ressalta-se que seu currículo profissional soma 14 lutas, sendo 12 vitórias, 1 derrota e 1 sem resultado. Entre suas principais conquistas, destacam seus títulos de campeão profissional do Casuar Fight, em 2 categorias, 52 quilos e 54 quilos, e o cinturão profissional 54 quilos da Federação Sul-Catarinense de Muay Thai, além das importantes vitórias obtidas em eventos nacionais e internacionais. Em todas as competições, Alvinho faz questão de representar com orgulho a bandeira do município de Santa Isabel. Além de atleta de alto rendimento, Álvaro desempenha papel fundamental como treinador, dividindo sua carreira entre os treinamentos profissionais e a formação de novos talentos. Sob sua orientação, diversos jovens isabelenses vêm brilhando o caminho do esporte, muito deles já ingressado no cenário das competições profissionais. Sua trajetória evidencia não apenas conquistas esportivas expressivas, mas também seu compromisso social com a cidade que o viu nascer, contribuindo para o desenvolvimento do esporte e para a construção de oportunidade para crianças, jovens e adultos. Estes nobres pares são os motivos que fundamentam a presente proposta de concessão da Medalha de Honra ao Mérito Esportivo do Legislativo Isabelense, Medalha Ayrton Senna, ao senhor Álvaro Anderson dos Santos Rodrigues, homenagem que certamente contará com apoio e aprovação desta Casa de Leis. Santa Isabel, 1º de dezembro de 2025, vereador Edson Roberto Almeida Fontes. Continua a discussão projeto de decreto legislativo número 6, com a palavra o vereador Edson Glória. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente e internautas, muito boa noite. É com muita honra que eu uso desse dispositivo que nós temos aqui, aprovado o projeto de lei, incorporado pelo nosso ilustre, nobre vereador, o Oswaldinho, que dá essa condecoração, né, aos esportistas do município de Santa Isabel. E nessa noite,
com mais honra ainda, eu venho aqui homenagear esse grande amigo Alvinho, que eu conheço há muito tempo. Eu vi a luta dele, frequentava a casa dele. Ele queria ir para o esporte, tentou fazer faculdade de mecânica, era muita coisa que ele estava estudando na cabeça e tal, foi para o esporte, não conseguiu, tentou ir para fora e acabou com o tio dele fazendo as lutas, essas lutas de Muay Thai, lutas livres. E daqui a pouco eu vi esse menino lutando, brigando e se interessando para esse esporte do Muay Thai, o qual, eu já homenageei ele aqui com uma moção de aplauso, que ele levou o nome do nosso município internacionalmente, trouxe um cinturão, como lutador em primeiro lugar, e foi votado por unanimidade. E nesta noite, é uma noite abençoada sobre a vida dele, vai ficar mais um legado ao currículo dele, que é a medalha Ayrton Senna, que nós aqui, através do projeto de lei do nosso companheiro, podemos oferecer aos atletas que fazem parte do nosso município, senhor presidente, e levam o nome da nossa cidade em competições internacionais. E eu tenho mais um jovem aí do grupo deles, que aí ele está formando, já estou sabendo que ele ganhou uma luta, essa semana parece que ele vai participar de mais uma luta, Álvaro, e eu quero ter a honra de poder fazer uma moção de aplauso, porque é um jovem também aí que está levando o nome de Santa Isabel. Parabéns, parabéns pelo seu empenho, pelo seu trajeto, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Eu sei que não foi fácil você chegar até aqui, sei das dificuldades, mas Deus é contigo. Ele sempre esteve contigo em todos os momentos, te abençoou, e parabéns por essa homenagem da medalha Ayrton Senna. Mas eu quero tomar aqui mais um minutinho, senhor presidente, se for possível, o nobre vereador, se o senhor colocasse o videozinho que nós fizemos em homenagem ao nosso amigo. Olá, gente, tudo bom? Treinador Eduardo Duca aqui, treinador do Álvaro. Venho aqui parabenizar ele, essa grande homenagem que ele está recebendo hoje, e dizer que é muito merecido. É um atleta muito dedicado, um pai de família muito dedicado, um treinador muito dedicado, um cara que faz muito pelas pessoas, mesmo com a pouca idade que ele tem. É uma pessoa que é surreal a forma que ele lida com as pessoas. Eu agradeço muito de coração toda a parceria que a gente tem durante um bom tempo, me ajudou muito e muito na minha vida pessoal, não só como treinador, e hoje está recebendo essa homenagem. Grande parabéns para ele, é isso aí, galera. Bom, rapaziada, que falar do Alvinho, menino que eu conheci lá atrás, fazendo meus eventos, jogador de futebol, foi para Tailândia com o sonho de jogar internacionalmente, virar profissional, chegou lá, acabou vendo outra realidade, amou outro esporte, e eu tenho muito orgulho, fico muito feliz em poder ter aberto esses primeiros passos dele e hoje ele ser esse gigante que ele é hoje no meio do esporte. Então, estou aqui hoje para parabéns ao Vinho pela homenagem que estão fazendo com você aí na sua cidade, o reconhecimento pelo seu trabalho, por tudo que você se dedica, entendeu? E você sabe que você sempre pode contar comigo. Eu vim dar os parabéns para o nosso mestre Álvaro Anderson. Essa homenagem que ele está recebendo hoje não é nada menos do que merecida por tudo que ele fez por mim e tantos outros aqui ao longo de quase 10 anos só de academia, nos moldando no âmbito físico, pessoal, nossa mentalidade, no nosso dia a dia aqui e abrindo tantas outras possibilidades, Álvaro, meus parabéns, muito obrigado por tudo. Então, hoje, galera, estou aqui nessa homenagem aqui, falando com um cara incrível, que não é só um professor com a gente, também é um pai. Aí você fala, um pai, mano, é um cara, tipo assim, que não ensina só mãe tecnicamente, ensina como viver a vida. Muitas vezes, eu tava com a cabeça, tipo assim, batendo cabeça, uma coisa era simples, ele falou, Douglas, pra fazer isso aqui. Tá ligado? Tipo assim, abriu minha mente. Graças a ele também que eu conheci a faculdade, graças a ele que a profissão de hoje eu habito agora.
também que eu virei um professor também aqui dentro da academia também. Então, estou aqui para só agradecer. Fala pessoal, tudo bem? Bom, sou mais um aluno aqui da Academia Red Tiger Gym. E começar falando do Álvaro, meu professor, é meu mestre, meu amigo. Bom, acho que uma palavra que te define bem é referência no nosso Muay Thai, no nosso município, nossa região e principalmente no nosso cenário nacional. Bom, não só como professor de Muay Thai, você é uma referência também como pessoa, como amigo, como marido, como pai. E muito obrigado por permitir que eu tenha a sua amizade. Obrigado por cada oportunidade. E parabéns, mestrão. Fala pessoal, muito prazer, eu sou o Anderson Almeida, pai do nosso homenageado Álvaro Anderson, o nosso querido Alvinho Luxuan, que desde tão cedo ingressou aí nas artes marciais e vem trazendo aí além de motivo de muita alegria para mim que sou pai, para nossa família toda, trazendo muita alegria aí também para o nosso município, com um trabalho diferenciado na academia, com os alunos, com o time Red Tiger Gym, a sua esposa, a Cássia, e com todos os professores ali, e também com o mestre Duca. Mas eu vim hoje aqui falar um pouquinho desse homenageado, que para mim, meu primogênito, meu primeiro filho, em 1999, né, nasceu aí na Santa Casa de Misericórdia, é uma bênção para mim, para a família, enfim, e falar um pouquinho do que ele se tornou, né? Meu sonho era que ele fosse engenheiro civil, ele sabe muito bem disso, mas o destino levou para outro caminho, né? Até que um dia ele falou, pai, eu quero seguir o meu caminho no esporte. E ele foi para um país tão distante, a Tailândia, para jogar futebol, imaginem vocês. Mas não foi nada disso que aconteceu, né? Ele era um bom atleta de futebol, mas foi para a Tailândia, mas o destino quis que ele ficasse no meio de lutadores, aprendesse a arte, voltasse para São Paulo, se dedicasse, uma vez que ele já era esportista da arte marcial no Kung Fu, desde criança, dos seus 6, 7 anos de idade. Então ele ingressou nessa carreira e se tornou um grande campeão, um grande exemplo, um grande homem, hoje um pai de família e uma alegria muito grande. Então a figura do vereador Edson Glória, que dá essa oportunidade de honrar ele com essa medalha tão importante, nesse dia tão importante para a vida dele, eu quero externar minha gratidão a Deus, né, e a todos os que, né, nos ajudam aí nesse time muito forte, né, o mestre Duca, o mestre Ivan, que está lá em Florianópolis também, e dizer, Alvinho, que você é uma inspiração. Eu sou o seu fã, meu filho. Te amo, sempre junto. Valeu. Olá, meu nome é Andréia, mãe do Álvaro. Quero dizer aqui que ser mãe de professora e atleta de Muay Thai é sentir muito orgulho e emoção. Desde pequeno, você sempre foi muito determinado e nunca desistiu dos seus sonhos. Ver você lutando hoje enche meu coração de orgulho. Eu sempre estarei ao seu lado, apoiando e torcendo em cada luta e conquista. Parabéns pela sua dedicação, levando para nossas crianças, adolescentes e adultos também a disciplina e o respeito, a autoconfiança e a autoestima, a coordenação motora e o trabalho em equipe. Vamos que vamos. Rapaz, se eu faço isso aí com a minha mulher, no outro dia eu tô lá no Chilindró, bicho. Parabéns, Alvinho, com muito orgulho, tá? Que eu tive a oportunidade de prestar essa homenagem para você. Mas em todo lugar que você for lutar, eu sei que você fala com Deus. E eu tenho aqui uma palavra para você. Vai nessa tua força. Deus é contigo. Lembre sempre nesse momento, Deus é contigo. Eu sei da sua luta, mas até aqui o Senhor te ajudou. Amém? Parabéns. Continue a discussão ao projeto. Peça a palavra. Com a palavra o vereador Neurisvan. Senhor presidente, membros da mesa,
nobres pares, público presente, internautas, boa noite a todos. Primeiramente, Glória, quero parabenizar você por essa medalha que você está dando ao Alvinho. Sempre vou parabenizar o Oswaldo Júnior por esse feito de propor essa proposta dessa emenda, dessa medalha Ayrton Senna, que eu acredito que é muito importante, não só nas artes marciais, né? Que não é só nas artes marciais, é isso? Todo tipo de esporte. Então, parabéns, Alvinho. É a segunda vez já que você vem aqui, né? Salvo engano, a primeira vez foi uma moção de aplausos, né? Quero te parabenizar de verdade, guerreiro, porque eu comecei a treinar com 15 anos. Hoje eu estou beirando os 50 e ainda dou uns passos. Eu consigo ainda dar um chutinho desse. Consigo. Ali ele estava devagarzinho porque é a esposa dele, né? Uma grande amiga da gente aí, da antiga das artes marciais também, a Cássia. Tem o nosso amigo ali, Ivan, amigo, aluno, treinamos junto. Quero dizer aqui, Alvinho, que você é um grande guerreiro, porque eu dei a medalha de Ayrton Senna para o Daniel Lucena, outro para o Reinaldo do Box, para você ver que é tudo pessoas que estão acima de 50 anos. E parabéns você que está conseguindo levar Santa Isabel nas artes marciais aí. Está sendo falado, bem falado aqui na cidade. Um grande atleta, um grande professor com sua academia. Não sabia, mas você falou aí que tem na faixa de 130 alunos. É difícil. Ser um atleta de luta é muito difícil. Eu sou do kickbox, você é do Muay Thai, é bem próximo, né? Porque quando a gente joga futebol é 11 contra 11, né? Nunca a gente está sozinho. E quando você entra no ringue para lutar, é muito difícil. Tem gente que você olha assim e fala, puta, esse cara é muito bom, vou tomar um couro. E às vezes nem é assim, né, Alvinho? Quem vê cara não vê coração. Às vezes a gente vê uma pessoa, ele tem a cara de ser bonzinho, talvez no ringue é um grande guerreiro, um batalhador. Quero parabenizar vocês de coração. E parabenizar todos os seus alunos, que talvez não pôde vir, que você é um cara que vai muito longe. Parabéns e você é muito merecedor. Merece muito mais que uma medalha. Parabéns, Alvinho. Continua a discussão o projeto. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Jairo Furini. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas, público presente. Parabéns, vereador Glória. Parabéns, Alvinho. Sua mãe, sou grande amigo dela, ela sempre fala de você, até suspeito de falar, ela sempre falava do Alvinho. E tudo isso que a gente vem falando, você tem 25 anos, 26 anos, e já tem tudo isso, já é campeão, já foi para a Tailândia, tem até cara de tailandês já, hein? Então, parabéns por você, jovem. A gente fala que os nossos jovens são ociosos, e hoje a gente vê a nossa juventude se perdendo no mundo. E é tão brilhante ver um jovem, você, dedicado, ensinando outros jovens também a tomar um rumo na vida, porque a gente fala que o esporte também é disciplina. Então, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, ensinando outra juventude, e por você ser uma referência aqui em Santa Isabel. Eu estou voltando na rotina, igual o Van falou, estou no judô, no tênis de mesa, e eu fui procurar para fazer kickbox. Todo tipo de esporte que eu falo, kickbox, o pessoal fala, não, vê lá no Alvinho. Eu falei, não, Alvinho é Muay Thai, Jiu-Jitsu, vai lá no Alvinho. Então, parabéns por você ser referência aqui no esporte, por você incentivar outros jovens a buscar os seus talentos, igual eu vi que você foi tentar ser jogador de futebol, mas igual o vereador Glória falou, Deus já tem tudo escrito lá, se era para ser, então parabéns pelo que você vem fazendo. Obrigado, presidente. Continua a discussão o projeto. Está em votação o projeto de decreto de lei legislativo número 6. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Mas acho que tem explicação pessoal.
A sessão está suspensa por 5 minutos para a gente dar uma salva de palmas e tirar as fotos. A sessão está reaberta.
Projeto de resolução número 2, de 6/2/2026, da mesa diretora, dispondo sobre a realização de pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento no âmbito da Câmara Municipal de Santa Isabel e dando outras providências. Observações. Os pareceres da assessoria jurídica e das comissões de Justiça, Redação e de Finanças e Orçamento são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição, junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto de resolução número 2. Senhor presidente, questão de ordem. Podia ler o projeto na íntegra? Por favor, secretário. A Câmara Municipal de Santa Isabel aprovou e eu, Anderson Chagas Ribeiro, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Poderão ser realizadas pequenas compras e prestações de serviço de pronto pagamento no âmbito da Câmara Municipal de Santa Isabel em caráter excepcional, inclusive mediante contrato verbal, quando inviável a formalização escrita, desde que o valor não ultrapasse o limite previsto no artigo 95 do parágrafo 2º da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021. O parágrafo único. O valor previsto ao CAPT acompanhará a atualização anual realizada pelo Governo Federal, nos termos do artigo 182 da Lei Federal número 14.133/2021. Artigo 2º. Serão consideradas como pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento, observando o limite estabelecido no artigo 1º desta resolução, as despesas que não possam subordinar-se ao procedimento normal de licitação, dispensa ou inexigibilidade e que, pela sua essencialidade, possuam necessidade de pronta resposta. É que eu não estou conseguindo ler isso ainda. Primeiro, tributos, custas judiciais, extrajudiciais, emolumentos, tarifas bancárias, reproduções de documentos e publicações oficiais. 2. Taxa de inscrições, contratações de cursos, palestras, treinamentos e eventos voltados à capacitação e aperfeiçoamento de servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Isabel. 3. Serviços postais, gráficos, fotográficos, confecção de carimbos, confecção de chaves e demais serviços de correlatos. 4. Aquisição de certificado digital. 5. Encadernações, avulsas, produtos de escritório, papelaria e livros em quantidade restrita e para uso imediato. 6. Despesas decorrentes de manutenção emergencial de veículos, incluindo o fornecimento de peças. 7. Pequenos reparos emergenciais no prédio da Câmara Municipal, tais como serviço de eletricista, encanador, pintor, chaveiro, vidraceiro, gesseiro, manutenção de imóveis e outros correlatos. 8. Itens destinados a homenagens institucionais. 9. Reposição urgente de equipamentos e materiais essenciais cuja demora possa comprometer a continuidade do serviço público. 10. Despesas realizadas por meio de adiantamento ou suprimento de fundos, nos termos do artigo 68 e 69 da Lei Federal número 4.320/64 e normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 11. Despesa com alimentação, estadia e deslocamento de servidores ou agentes políticos, quando em agenda oficial fora do município. 12.
outras despesas urgentes, excepcionais e devidamente justificadas, cuja inviabilidade de submissão ao procedimento regular esteja expressamente demonstrada. Parágrafo 1º. As despesas de que trata este artigo deverão ser procedidas de empenho na respectiva dotação orçamentária e observação às fases de liquidação e pagamentos previstas na Lei Federal número 4.320/64, podendo o pagamento ocorrer de forma ordinária ou por regime de adiantamento conforme o caso. Parágrafo 2º. Na hipótese de opção pelo regime de adiantamento, o processo deverá ser instruído com a respectiva prestação de contas, parecer do controle interno e demais requisitos estabelecidos na Instrução Normativa número 01/2024 do TSE São Paulo e na legislação municipal pertinente. Parágrafo 3º. Considera-se manutenção emergencial de veículos aquela indispensável e continuidade do deslocamento ou relacionada à segurança obrigatória do automóvel, quando o defeito ocorrer durante o trânsito. Parágrafo 4º. As contratações realizadas nos termos dessa resolução deverão observar, ainda que de forma simplificada, os princípios da legalidade, motivação, economicidade, eficiência e de contratação mais vantajosa para a administração. Artigo 3º. O procedimento para pequenas compras e prestações de serviços de pronto pagamento observará, no mínimo, as seguintes exigências. 1. O valor para cada procedimento fica limitado à disponibilidade orçamentária decorrente da Lei Orçamentária Anual. 2. Justificativa formal demonstrando a inviabilidade de submissão ao procedimento regular. 3. Autorização prévia do presidente da Câmara Municipal. Parágrafo único. As compras e prestações de serviços realizadas em desconformidade com as regras acima poderão ensejar a instauração de procedimento para apuração de responsabilidade a critério da presidência. Artigo 4º. O procedimento administrativo simplificado para as pequenas compras e prestações de serviços de pronto pagamento compreenderá: 1. Documento de formalização de demanda contendo justificativa da necessidade, do preço e da impossibilidade de utilização do procedimento regular. 2. Autorização do presidente da Câmara Municipal de Santa Isabel. 3. Realização da despesa com contrato verbal apenas quando inviável a formalização escrita, sendo precedidos de empenho nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, nos termos desta resolução. Parágrafo único. O parecer jurídico é dispensável nas hipóteses previstas no artigo 53, parágrafo 5º da Lei Federal número 14.133/2021, para as pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento previstas nesta resolução. Artigo 5º. As contratações de que trata essa resolução não dispensam a observância da Lei Federal número 14.133/2021, devendo ser adotada instrução processual simplificada, compatível com o valor e a natureza da despesa. Artigo 6º. A pesquisa de preço será realizada de forma simplificada. 1. Para despesa até 50% no limite do artigo 1º, poderá ser adotado um único orçamento com a justificativa de compatibilidade do preço com o mercado. 2. Para despesas superiores ao percentual do inciso 1º, será observado sempre que possível a metodologia prevista no artigo 23 da Lei número 14.133/2021. 3. As certidões negativas de débitos junto à Previdência e de regularidade do empregador serão sempre exigidas. Parágrafo 1º. Na hipótese da inviabilidade de cotação, a situação deverá ser devidamente justificada. Parágrafo 2º. O agente requisitante responderá por eventual aquisição por preço manifestamente excessivo. Parágrafo 3º. Esta resolução não se aplica à contratação de serviços contínuos. Artigo 7º. É vedado o fracionamento da despesa para adequação aos limites estabelecidos na presente resolução. Artigo 8º. Ficam dispensados de registro
do Plano de Contratação Anual PCA, as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento na forma desta resolução. Artigo 9º. Compete à administração controlar e fiscalizar as situações que justificam a adoção do procedimento previsto nessa resolução, assegurando a razoabilidade dos gastos e a compatibilidade com os preços de mercado. Artigo 10. Aplica-se em casos omissos as disposições contidas na Lei Federal número 14.133/21, bem como poderá ser editado ato da mesa com vistas e regulamentar procedimento ou situação em específico. Artigo 11. Poderá ser dispensada na instrução do processo e publicidade do aviso de dispensa nos termos do parágrafo 3º do artigo 75 da Lei Federal número 14.133/2021. Artigo 13. A presente resolução aplica-se às compras a partir da publicação da presente resolução. Artigo 14. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Santa Isabel, 6 de fevereiro de 2026. Presidente Anderson Rebelo, primeiro presidente Wagner Moreno, Cristiano Felizardo Silveira, segundo presidente. Primeiro secretário Edson Roberto e Oswaldo Pimenta Júnior, segundo secretário. Continue a discussão o projeto. Está em votação o projeto de resolução número 2. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto foi aprovado com votos contrários de Marcos Canor e Márcio Pinho. Para falar na explicação pessoal, sem a parte, tem 10 minutos o vereador Marcos Canor. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, internautas. O motivo da minha subida na tribuna hoje, aconteceu até algo engraçado aqui hoje. Márcio Pinho, vereador, tempos atrás, uns 15 dias atrás, fez um requerimento, que todos sabem, para que se chamasse o secretário Cadu aqui, para prestar informações sobre a secretaria para essa casa. O requerimento dele foi rejeitado pela maioria, só o José Martins e eu e ele votamos a favor da chamada do Cadu aqui. Até aí faz parte do jogo político, o requerimento foi cancelado. Houve uma reunião de portas fechadas nessa casa, a qual não fui convidado, não fui chamado, não fui mencionado para nada para participar. Participaram os outros 14 vereadores, menos eu. Também faz parte do jogo. Eu coloquei um requerimento convocando o Cadu novamente, mas com o teor do assunto diferente do vereador Márcio Pinho, que é o que preza o regimento interno dessa casa, que você não pode, no mesmo ano legislativo, colocar o mesmo requerimento com a mesma, com o mesmo teor, com o mesmo assunto, no mesmo ano legislativo. Pelo requerimento, isso estaria errado. Então, o requerimento que eu fiz para chamar o Cadu não tem nada a ver com o teor que o Márcio Pinho fez. Porém, a mesa diretora dessa casa rejeitou o meu requerimento. Ele não foi nem para votação, do Márcio acabou indo, o meu já foi morto, o natimorto, já nasceu morto, né? Como sou um vereador que prezo pela legalidade, pela transparência, e hoje por que eu falo para vocês que aconteceu algo engraçado aqui, é que a mesa justificou o cancelamento do meu requerimento, alegando que o requerimento parecia duplicidade, ia em encontro ao mesmo requerimento do Márcio Pinho. A vereadora Bruna hoje subiu na tribuna para falar sobre o requerimento do Márcio Pinho, que ele pediu documentação, contrato sobre a empresa de roçada. Tem 15 dias a Bruna fez o mesmo requerimento e foi aprovado. Então a Bruna fez o requerimento, ela falou em tribuna que os documentos já estão aqui na casa, que eles vão ver junto, que eles vão brigar por isso junto. Isso é excelente, faz parte do trabalho do vereador, cobrar e fiscalizar. Mas para vocês verem que o nosso presidente, a nossa mesa diretora, trabalham de forma parcial nessa casa.
Então, assim, se o serviço da secretaria está indo bem, se ele está correto, se está tudo certinho, não tem por que não mostrar para a população. Se está tudo certo, vamos mostrar para a população. Quem não deve, não teme. Então, eu fiz essas palavras que tive que falar agora, porém, para não ser injusto com ninguém, e às vezes fazer um discurso de prontidão, acabar pecando e colocando alguma palavra errada, eu mesmo digitei um texto aqui que eu vou ler, né? Quero que fique registrado aqui nessa casa, falando sobre esse requerimento meu que foi um natimorto. Subo hoje a essa tribuna para tratar de algo que é essencial ao funcionamento desta Casa Legislativa, o direito e o dever do vereador de fiscalizar. Apresentei um requerimento com um objetivo muito claro: saber se existe um cronograma de serviço da Secretaria, entender como ele funciona, ajudar na solução caso haja falhas e, principalmente, dar transparência para que a população saiba como os serviços públicos estão sendo organizados em nossa cidade. Porque quando o serviço não chega no bairro, na estrada rural ou na comunidade, quem o povo procura são os vereadores. E o mínimo que nós precisamos é ter a informação. Ocorre que o meu requerimento foi recusado pela mesa desta casa. E eu preciso dizer aqui com toda tranquilidade e dentro da legalidade, não existe fundamento regimental para essa recusa. O regimento interno proíbe 2 requerimentos com o mesmo teor no mesmo ano legislativo. Porém, neste caso, o vereador Márcio Pinho já havia apresentado anteriormente um requerimento solicitando a presença do secretário, mas com outro teor e tratando de assuntos diferentes. Ou seja, não estamos falando da mesma matéria. Portanto, não há qualquer impedimento regimental para que a apresentação do meu requerimento, que trata de tema distinto e tem objetivo específico e de esclarecimento sobre os cronogramas de funcionamento da Secretaria. E aí fica a pergunta que eu faço publicamente: qual é o medo? Qual é o medo de permitir que um secretário municipal venha até essa casa prestar esclarecimentos? Se está tudo funcionando bem, não tem problema em explicar isso para a população. Estamos falando de um secretário que recebe um salário alto, pago com o dinheiro do povo, assim como nós, vereadores, também recebemos, mas não somos donos de cargo, somos servidores da população. E a população quer saber o porquê que determinados serviços da secretaria não estão funcionando como deveria. Isso não é um ataque, isso não é perseguição. Isso se chama fiscalização, que é uma das principais funções do vereador. E mais, como eu disse aqui anteriormente, a reunião das portas fechadas, ao qual este vereador não foi sequer convidado a participar. A transparência não pode existir apenas quando convém. Impedir um requerimento de convocação não protege ninguém, pelo contrário, isso passa para a população a impressão de que esta casa tem medo de fazer perguntas. E eu deixo aqui uma coisa muito clara: não existe democracia onde o vereador tem medo de secretário. O papel do vereador não é proteger o governo, o papel do vereador é proteger o interesse da população. E quem acha que fiscalizar incomoda, talvez tenha esquecido qual é o verdadeiro papel do vereador. E também o papel dessa Casa Legislativa. Porque essa tribuna não foi feita para silêncio conveniente, ela foi feita para questionamento, transparência e fiscalização. Eu quero deixar aqui algumas reflexões. Quem não deve, não teme. Prestar esclarecimentos. Secretário público não foi nomeado para esconder de vereador, foi nomeado para prestar contas à população. E digo mais: se essa casa começar a ter medo de secretário, então ela deixa de ser um poder fiscalizador e passa a ser apenas um espectador da administração. Agora também preciso reconhecer algo: a mesa diretora e o presidente dessa casa tem sim a prerrogativa regimental de analisar os requerimentos apresentados. Isso faz parte das atribuições do cargo e do funcionamento desta casa. Mas também é importante dizer com clareza que meu requerimento não repete matéria já votada neste ano legislativo. O requerimento anteriormente apresentado pelo vereador Márcio Pinho trata de outro assunto, ainda que também solicitasse a presença do secretário. O teor é diferente, o objetivo é diferente e o objeto do requerimento que eu apresentei também é diferente. Portanto, trata-se de uma iniciativa legítima de fiscalização dentro das atribuições que o mandato de vereador me confere. E quando um requerimento com natureza fiscalizatória deixa de ser apreciado, isso acaba levantando uma reflexão importante para a população. Porque o meu papel aqui é claro, o meu mandato não é de silêncio, o meu mandato é de fiscalização, ética e transparência.
Eu não tenho medo de perguntar, não tenho medo de fiscalizar e muito menos de cumprir o mandato que o povo me deu. O meu compromisso é com a população de Santa Isabel. Enquanto eu tiver mandato, ninguém vai impedir meu dever de fiscalizar. Em tempo, e diferente de algum aqui que disseram equivocadamente e sem conhecimento do regimento interno, que o chefe do executivo deveria ser chamado. Eu li e segui o regimento interno, exercendo de forma legal o meu trabalho de vereador. Portanto, o chefe do executivo ele não pode ser chamado aqui na casa por meio de requerimento. Quem falou isso cometeu uma tamanha besteira. Mas eu, como li o requerimento e sigo, eu fiz tudo dentro dos trâmites, mesmo assim fui barrado. Aí vocês vão saber quem está do lado do povo e quem não está. Muito obrigado e boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.